We walked the lonely road, so far from home. Bem-vindos a mais um Longe de Casa podcast. Meu nome é Henrique. Meu nome é Luciana. E hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Rafa. Rafa, onde você está? Bom, eu agora não estou mais tão longe de casa. Eu acabei de voltar para o Brasil. Cheguei agora, mas eu estava morando bem longe de casa, na Rússia, logo ali, ao lado. Em que cidade da Rússia você estava? Eu morava numa cidade chamada Chelyabinsk. Não é uma cidade, assim, muito famosa. É uma cidade grande até, para os padrões da Rússia, tem 2 milhões de habitantes, para os padrões Rússia, assim. Rússia não é só Moscou e São Petersburgo, tá? Como todo mundo pensa. É uma cidade que fica no sul dos Urais, na região dos Urais. Então, você pega assim, o mapa da Rússia, Chelyabinsk fica na divisa entre Ásia e Europa. Então, nós legal. temos até, bem próximo a onde eu morava, a gente tinha a linha que dividia a Europa e a Ásia. Foi a cidade que caiu o meteoro em 2014, caiu um meteoro, não sei se vocês vão se lembrar, foi todo um furor, caiu um meteoro lá na Rússia, e foi lá na cidade que eu morei. Então, eu morei lá por 5 anos, voltei agora para o Brasil, cheguei faz 2 semanas, e é isso aí. E, bom, você acabou de voltar, né? Como já tá com saudades? Olha, a Rússia está internalizada na minha alma, eu virei um pouco russo, não só pelas quantidades de vodka que eu bebi, mas eu sinto saudades frequentes da cultura, das pessoas. Eu acabei me apaixonando muito pela cultura russa, pelas pessoas as amizades que eu fiz lá. Então, assim, eu sempre sinto muita saudade, até mesmo quando eu vinha para o Brasil a passeio, eu já ficava assim, meu Deus, eu quero voltar, porque realmente eu tive uma conexão muito forte com eles. Então, sim, sinto muita saudade, mas assim, a gente está sempre em contato, eu não quero perder minha fluência em russo, tá? Então, a gente está sempre em contato. E o que te levou para a Rússia? Então, quando nós estávamos na faculdade, né, porque para quem não sabe, eu e a Lu estudamos juntos. Sim. Quando eu estava no 2º ano, eu conheci uma organização chamada ISEC, que fazia intercâmbio. E aí eu busquei um intercâmbio voluntário, um voluntariado, e para só encurtar a história, eu acabei escolhendo a Rússia por conta das vagas, das oportunidades que tinham, eram um pouco mais correlatas com relações internacionais, eu ia dar aula de inglês e tal, então eu acabei escolhendo a Rússia. Eu não escolhi a cidade, na verdade foi um processo assim, eu queria ir para uma cidade, aí não deu, aí eu fui ver outra, e aí acabou calhando de eu ir para essa cidade, e eu fiz, assim, eu estava no 2º ano de faculdade, isso foi basicamente de 2013 para 2014. Aí eu fiquei lá 3 meses, nesse projeto voluntário, e eu me apaixonei por todo mundo, me apaixonei pela cidade, me apaixonei pelas pessoas, e eu falei para eles, olha, eu vou voltar um dia, eu volto para cá, me aguardem, tá? Por favor, escreva que eu volto. Eu voltei para o Brasil depois desses 3 meses, eu decidi escrever a minha graduação, a minha tese de graduação, de bacharelado sobre a Rússia, sobre a história da Rússia, e depois de 2 anos eu me formei, fui para a Índia, também fiquei longe de casa lá na Índia, fiquei 1 ano na Índia trabalhando, e depois desse 1 ano meu contrato na Índia venceu, e aí eu falei, bom, eu ainda quero dar mais alguns passos aí mandei uma mensagem para o pessoal de lá, falei, oi, sumidos, tudo bem? Nossa. Sonhei com você. E aí, ai, nossa, uma saudade de tomar uma vodka de manhã, sabe? Aí aí um amigo meu me falou, olha, a gente tem uma vaga de professor. Na época eu trabalhava como gerente de marketing, eu falei, meu,
não tem nem como, nunca sonhei em ser professor. Eu sempre trabalhei com a parte acadêmica na faculdade, né? Eu sempre era do CIERE, fundei o MUN na FMU, assim, eu sempre fui muito engajado com a parte acadêmica, Sim. mas eu não tinha essa aspiração a ser professor. E eu falei, não sei, vamos ver. E aí, assim, a gente começou um diálogo com a faculdade, eles gostaram muito do currículo, até pelo fato de eu já ter ido para a Rússia, né, na primeira vez, por eu ter inglês e tal. Então, a gente combinou aí um combo. Eu comecei como professor assistente, no caso, até eu conseguir o meu mestrado. Então, eu fui para a Rússia, entrei como professor assistente, estudei russo 1 ano, depois 2 anos do mestrado, quando eu nesse processo todo dando aula já, e aí assim que eu terminei o mestrado, eu já era professor, já na carreira, não sei, assim, as divisões, mas eu saí de professor assistente e entro como professor. E aí, se eu quisesse, eu dava continuação já no doutorado para ser professor titular, assim, tem umas diferençazinhas e tal. Então, aí foi isso. Então, assim, eu sempre falo que a Rússia me escolheu, não fui eu que escolhi a Rússia, e eu me apaixonei. Assim, eu tenho isso, e eu, sei lá, a vida passada, não sei, vai que na vida passada eu era russo, sei lá, lutei na Revolução Russa, fui amigo de Lenin, não sei, entendeu? Tem que ver isso aí, vou numa taróloga. Adoro. Isso é muito legal, né? Se encontrar, né? Num A lugar tão gente, longe, né? a gente conversa com as pessoas e muitas pessoas falam isso, né? Aquela frase, né? Você precisa se perder para se encontrar, né? Você vai para um lugar nada a ver e inimaginável e de Ai, me repente perdi você se muitas vê vezes. lá, né? Aí eu vivia perdido lá, porque até eu aprender o idioma russo foi muito difícil. Olha, eu passei por cada coisa assim, de estar. Quem tem iPhone sabe que iPhone não funciona no frio. Então, assim, chegou a ter vezes assim, de estar -30, de estar -20, eu estar na rua, não ter Google Maps, não ter tradutor, telefone para de funcionar do nada, e você, tipo, literalmente, você, bum, tá lá, jogado, entendeu? Você tá lá. Então você Aham. pede para todos os santos e guias que você tem para você conseguir ajuda, mas já passei por muitas histórias também por conta disso. Vamos entrar um pouco nessa parte do idioma. Como é que foi, assim, aprender russo? Porque, assim, é muito distante do português, e, sei lá, do inglês, espanhol, que a gente tem um pouco mais de contato. O russo, eu chorei, né? Eu chorava constantemente, eu vivia chorando. Porque, com relação à cultura, por exemplo, a minha adaptação na Rússia foi muito mais rápida do que a minha adaptação na Índia. Na Índia, eu não tive a barreira de linguagem, porque onde eu trabalhava, todos falavam inglês, eu vivia naquele convívio onde todo mundo se comunicava em inglês, então eu não tive esse problema de barreira de linguagem. Mas eu tive a barreira cultural, porque o choque cultural é muito grande quando você vai para a Índia, por exemplo, um país totalmente distante, uma cultura muito específica, muito bonita, muito única, mas muito específica. Na Rússia, como essa cidade, eles têm uma cultura russa, mas é uma cultura mais europeizada, não sei se essa palavra está correta, uma cultura mais próxima da cultura europeia, eu não tive nenhum choque de cultura, porque é uma vida padrão. Entretanto, a barreira de linguagem era uma coisa muito grande que me afetava muito, e eu depois entrei um pouco nisso nas pesquisas, né, no meu mestrado, que foi justamente trabalhar como você pode superar essas barreiras de linguagem. Obviamente que o aprendizado do idioma demorou, só que como eu estava já inserido nesse contexto, foi uma coisa que ela foi automática, porque você todo dia está com essas pessoas, você todo dia pratica o idioma, você todo dia fala, então assim, isso ajuda muito. Eu tentei aprender russo aqui no Brasil antes de ir, mas foi impossível, eu não conseguia desistir. E aí depois que eu comecei a ter as aulas lá, realmente é muito difícil, mas você, assim, vai de um jeito ou de outro, pode demorar, sei lá,
10 anos, tem gente que demora 5, tem gente que demora 2, tem gente que... Eu tive um ano para estudar o idioma, tendo aulas com um professor, tendo aulas quase todos os dias de russo. Então, eu dava aula no período da manhã e da tarde, e depois eu tinha a minha aula de russo, porque eu precisava entrar para o mestrado, eu não tinha mais tempo, foi até um pouco menos de um ano. E é isso, é pauleira, é estudar, é ler, é conversar. O que ajudou muito foi que, primeiro que eu namorei um russo, então a gente morava junto, então ele não falava inglês, então a gente só se falava em russo, a gente tinha que discutir em russo, a gente tinha que ter DR em russo, e aí então eu tive que melhorar o meu russo para poder xingar ele. Pra ganhar as brigas, né? Para ganhar as brigas, as discussões. E isso ajuda muito. E o meu círculo de amizade, eu conheci muitos russos que também não falavam inglês, então isso ajudou muito. Isso, assim, a inserção cultural, o círculo ali me ajudou demais. Então, isso me fez com que eu conseguisse aprender de uma forma muito mais rápida do que o inglês, por exemplo. Que o inglês, eu falei até num vídeo esses dias, o pessoal me perguntou, eu falei, eu estudo inglês desde a primeira série, hoje eu dou aula, mas assim, o inglês está presente nas palavras da gente, no dia a dia da gente, essas coisas. Agora, o russo foi um desafio. Sim. Mas não é impossível. Tem gente que fala mandarim, tem gente que aprende, sei lá, sânscrito, cada um, sei lá, nada, né? Cada um com a sua loucura, né? Cada um com a sua loucura. Bom, você comentou sobre o círculo de amizade. Como é a abertura deles para você sendo brasileiro, estrangeiro em geral? Olha, eles amam. Eles têm uma paixão muito grande por brasileiros, né? Por estrangeiros em geral. Assim, eles não são muito fãs, não eles, eu digo, algumas pessoas não gostam muito, por exemplo, de americano, porque tem ainda aquela coisa, isso o quê, sabe, Estados Unidos e Rússia, mas brasileiro, nesse aspecto, tem uma visibilidade muito positiva, porque, assim, eles têm aquela ideia um pouco básica de Brasil, aquela ideia meio padrãozão, assim, tem macaco andando na rua, tipo isso, mas eles são muito abertos e, assim, é aquela coisa, antes de eu ser qualquer coisa, eu sou brasileiro, na cabeça deles. Então, assim, antes de eu ser o Rafael professor, antes de eu ser o Rafael amigo, eu sou o Rafael estrangeiro. O primeiro label, aquela primeira... esqueci o nome disso, estereótipo, assim, aquela coisa que eles te colocam, você é estrangeiro. Então, assim, tudo de estranho que você faz é assim, não liga não, ele é brasileiro. Tipo, entendeu? Mas ele é assim, mas ele é brasileiro, deve ser normal lá. Então, assim, eles são muito, assim, abertos a isso, sabe? O russo, por mais que as pessoas tenham essa mentalidade de que o russo é aquela pessoa fechada, agressiva, é um estereótipo também, sabe? Eles são muito abertos, adoram festas e tal, e celebrações e tal, Brasil, carnaval, oba-oba. Entrando nisso também, como que você falou que na Índia foi um choque de cultura muito maior, e na Rússia você se sentiu muito mais em casa. A cultura é bem similar, assim, festa, conversa, vamos para um bar, vamos trabalhar e ser todo mundo amigo, como é que é? Olha, nesse sentido, não. Porque, assim, na Índia, eu estava inserido num contexto internacional. Então, assim, a empresa que eu trabalhava com turco, com venezuelano, com mexicano, com americano, com indiano. Então, assim, era um ambiente meio internacional. Quando eu saía da empresa, sim, era um choque cultural que não tinha nada a ver com o que a gente vive aqui, nada a ver mesmo. Na Rússia, assim, o dia a dia, ele até é parecido, assim, eu digo assim, a rotina, aquela coisa comum de você ir trabalhar, aquela coisa, assim, do nosso basicão mesmo. Mas a forma de pensar do russo é muito diferente da forma de pensar do brasileiro. O russo é muito direto. O russo, ele é muito, assim, straightforward, ele chega para você, ele fala o que ele precisa,
diretamente, você, assim, acabou. Não tem aquela coisa do rodeio do Brasil, aquela coisa da, entendeu? Então, assim, isso foi uma coisa que eu também tive um choque, assim, e lá uma coisa muito engraçada que é do idioma, eles possuem várias formas de se tratar, assim, por exemplo, a gente tem o você, né, oi, tudo bem, você está bem? Quando é uma pessoa um pouco mais velha, algumas pessoas ainda usam senhor e senhora, mas lá na Rússia os pronomes de tratamento são muito específicos, então eu não poderia chegar para um colega de faculdade, assim, um professor, por mais que ele fosse meu colega, e chamar ele de você. Eu tinha que chamar ele de v, que é uma versão mais formal do t, que é o você que a gente usa. Então, assim, tem vários detalhes da cultura que eu demorei um pouco para me adaptar. Não foi um choque, foi mais um aprendizado, uma adaptação. O choque é quando você se perde ali, você fala, meu Deus, o que é isso, né? Como, por exemplo, eu vou numa Índia e vejo assim, tipo, não tem faixa de pedestres, tá todo mundo atravessando para todos os lados, tem boi misturado com vaca no meio da rua, misturado com carro e moto com 5 pessoas, isso é um choque, isso é um trauma. A questão da Rússia é mais um aprendizado, é mais assim, uma forma diferente de ver as coisas, não foi um choque, ele é mais uma forma assim, legal, interessante, então eu não posso chamar essa mulher de você, eu tenho que chamar ela de senhora, entendeu? Entendi. Mais Legal. assim. Legal. Bom, acho que falando um pouco do lugar onde você estava, como você descreveria a Chelyabinsk, se eu consigo falar o nome dessa cidade? Eu chamo de Chely para os íntimos, tá? Shelly. Chely. Olha, Chelyabinsk é uma cidade considerada, os russos consideram uma cidade industrial, porque ela tem um polo industrial, um polo de metal muito grande, né, uma indústria muito grande. Na época da União Soviética, ela fornecia muito metal, minério, então é uma região que tem muito minério, tanto é que até hoje tem algumas empresas, indústrias mesmo, lá, uma das maiores indústrias até, desse polo de minério. É uma cidade bem organizada, é uma cidade, assim, com uma pegada meio interiorana, é uma cidade com 2 milhões de habitantes, então, assim, é uma coisa, assim, não é uma megalópolis, para nós, para mim, que sou de São Paulo, mas para o padrão Rússia, é uma cidade considerada grande, porque ela está entre as 5 maiores. Você vai ter Moscou, São Petersburgo, Novosibirsk, Ekaterimburgo e Chelyabinsk, se eu não me engano. Então, assim, é uma cidade muito bonita, é uma cidade que eles consideram poluída, assim, por conta dessa indústria, mas não é aquela poluição assim, estou morrendo. Não, é uma poluição que nós vivemos, assim, nada... Mas é uma cidade aconchegante, é uma cidade bem planejada, é uma cidade que tem entretenimento, é uma cidade que, assim, não, como eu falei, não é uma Moscou da vida, se você quer ir para baladas, boates, diversão, oba-oba, assim, é um pouco restrita, mas é uma cidade que tem tudo, eu nunca tive nenhum problema, nunca, assim, tem tudo que você precisa, é uma cidade muito, muito boa, eu gosto, uma cidade interessante. Clima, foi um choque? Porque, né? Assim, nada que um chá com vodka. Quando eu fui da primeira vez, né, naquele voluntariado que eu citei, eu tive alguns desmaios, porque eu fui no inverno. Eu tive alguns desmaios, assim, aleatórios. Por conta do frio. Por conta da climatização. Quando eu fui pela primeira vez, foi muito engraçado, porque é assim, quando eu fui ou quando eu venho para o Brasil, a primeira semana ela é assim, eu como e durmo. Ela é assim que funciona, a primeira semana. Então, assim, eu cheguei na Rússia, já no inverno, cheguei em dezembro de 2013 e voltei em fevereiro de 2014. Então, assim,
Dezembro é o pico ali do... Fevereiro é o pico do frio, janeiro é o pico do frio também, assim, tudo é frio, porque é Rússia. Enfim, aí eu cheguei já pegando, assim, -15, -20. Então, eu cheguei, eu dormi uma semana, então, para adaptação, porque são 8 horas de diferença, então, assim, eu comia, dormia, e assim foi a primeira semana. Quando é inverno, clareia 11 horas da manhã e escurece já umas 4 da tarde. Então, o dia é bem curto. Então, para mim, era sempre noite. Para mim, era sempre hora de dormir. E aí, às vezes, eu tinha esses desmaios, assim, por conta da climatização, porque eu nunca tinha visto tanto frio, nunca tinha sofrido, nunca tinha sido exposto a tanto frio. Dentro de casa é calor, mas você não fica dentro de casa, você vive. Eles só param de viver lá em Tilhábinos, por exemplo, se for -45, aí não sai, mas assim, até -30 o povo tá sapateando lá, sambando lá no ponto de ônibus, entendeu? Então, assim, é vida que segue. E aí, assim, foi difícil, mas depois disso, quando eu fui novamente, eu não tive nenhum problema. Eu já estava meio que adaptado, eu acho, e então eu fui normalmente, não tive desmaios. Passou bem. Mas é sempre frio? Ou tem algum momento assim que... Não, tem calor. Tem calor, o verão deles é muito quente, na verdade. Então, assim, o clima lá é muito bem dividido. É uma coisa muito louca, porque assim, você vai dormir, é uma coisa muito engraçada, porque assim, você dorme, tá cheio de neve, você acorda, já não tem neve nenhuma, quando muda a estação. É um clima muito bem, assim, você marcado. entende muito bem as estações. Então, por exemplo, agora lá é verão. Então, os meus amigos estão falando, meu Deus, aqui tá tipo aqui tá mais 30, tá mais 32. Caramba. Então, faz muito calor. A estação que eu mais amo é a primavera, porque é um clima muito gostoso. O inverno é bem inverno e o verão é muito verão. Então, assim, faz calor. Eu fui muito para Sochi também. Sochi fica no sul, fica mais ali perto do Cáucaso, da região sul já, né, da Rússia, já ali próximo um pouco da Crimeia, ali daqueles lados mais embaixo ali. Então, lá é como se fosse Miami para os russos, né? Praia, aquela coisa, né? Então, lá também faz muito calor, um clima muito parecido com o Brasil até. Que legal. Então, assim, depende também. Aí, se você for para uma região mais norte, lá para uma região lá para Sibéria, Novosibirsk, Sibéria, lá para cima, aí já fica um pouco mais complicado. Aí você já pega uns -50. Sim. Aí eu tinha uma amiga que morou lá e assim, ela me explicava a rotina da cidade. Então é o seguinte, se você lá as cidades são geralmente muito pequenas, porque não tem essa população morando lá. Então assim, se você tá andando na rua, sei lá, você pode bater em qualquer casa, pedir chá, pedir para se esquentar um pouco, você pode estar assim, andando na rua, falando, meu Deus, porque se você cai, eu, por exemplo, não posso morar numa cidade dessa, porque eu vivo caindo. Se você cai, você vai morrer. Você não consegue mais sair, porque é -50. Então são temperaturas muito absurdas, né? Sim. Mas lá é possível. Bom, quem for para a Rússia, o que tem que comer lá, com certeza? Olha, eu recomendo beber. Só alcoólatra, né? Só tá falando de bebida. Olha, o que eu amava de comida russa que não tem aqui no Brasil, primeiro, anotem aí, tvorog, tá? Tvorog é um tipo de queijo cottage, mas ele não é doce nem salgado, então você pode comer ele com banana e mel, ou você pode comer ele com ervas e coisa salgada. Então, assim, ele é super flexível, tá? Então, é uma delícia. Para quem gosta de produtos lácteos, a Rússia tem muito produto lácteo. Recomendo também Grietka, tá? Ele é um trigo sarraceno. Aquelas, o que é isso? O que é isso? Ele é um grão, também super versátil. Você pode comer com carne, com champignon, com qualquer coisa que você quiser, puro também, dependendo do seu gosto, do seu bolso.
Recomendo pelmeni e borscht, que já são famosinhas, assim, são comidas tipicamente russas. Borscht é uma sopa. Pelmeni é como se fosse um canelone italiano, mas a massa é diferente, mas é quase o mesmo formato. Essas são as comidas que eu recomendaria que a pessoa não pode deixar de comer se for na Rússia. Eles comem bastante nas festas, assim, por exemplo, quando eles tomam um shot de vodka, porque lá é muito comum tomar shots de vodka. Então, durante a festa, a Rússia os russos gostam de fazer toast, né, o brinde. Então, assim, você faz o brinde, toma o shot e você come um pedaço eles chamam de sala, que é a banha do porco. O nosso bacon, mas não o bacon, a carne, a banha Só a mesmo. banha. A gordura, aquela parte branca do bacon, eles comem puro, assim, ou temperado. Tem algumas. Eu não gosto, eu acho muita gordura, eu não gosto. Então, por isso que eu ficava bêbado, porque eu, né, não seguia os padrões. Mas lá você faz o shot e come essa gordura, porque aí você forra o seu estômago com essa gordura natural, e aí você não vai ter uma cirrose, né? Então, aí você forra o estômago com essa gordura natural do porco, e eles fazem isso. Então, vai preparado. É interessante, é uma técnica. Então, é por isso que eles bebem vodka assim que nem água, porque tem a gordurinha do porco ali. Isso, você Ajudar. come a sala, você come, ela já dá aquela forrada no estômago, não precisa de engove, e aí você toma a vodka, você não vai ficar, entendeu? E aí eles vão Entendi. comendo essa gordura, essa carne, essa gordura vai mandando a carne para dentro, e aí você não fica bêbado, assim, caindo Sim. de bêbado, né? E quem for lá pra Chile, eu não vou nem tentar Pra falar Chile. isso. Não vou nem tentar falar. Onde você levaria, assim, se uma pessoa que nunca foi, quais seriam os pontos, os lugares? Primeiro eu levaria na Kirova, que é uma rua de pedestre, é a rua principal lá da cidade, onde é uma rua de pedestre, então não tem carro passando, é uma rua super linda, que tem bares, restaurantes, danceterias, é uma rua, assim, muito legal. No Natal, eu vou mandar uma foto para vocês verem, eles colocam luzes, música, é uma graça, tem muita atração. Quando não tá tão frio assim, tem um pessoal tocando na rua, uns hippies, assim, hippie russos, sabe? Sim. Levaria primeiro lá. Depois eu levaria no Megapolis, que é um complexo que tem lá, que tem boliche, cinema, restaurante, sinuca. Joguei muita sinuca também, boliche lá também é muito legal. Depois eu levaria na Zalataia Yablaka, que em inglês é Golden Apple, que é como se fosse uma Sephora gigante. Então, assim, tem tudo que você imaginar de perfume, creme, cosmético, máscara coreana, assim, tudo que você imaginar de cosmético, beleza, massagem, fitoteráptico, sei lá, quase um dinossauro, né? Reptirático, tem nessa loja. Então eu levaria lá. E também levaria em algum restaurante e levaria na estátua de Lenin também, porque lá tem. Toda cidade russa tem. Né? Ah, não sabia disso. Que legal. Tem. De vez em quando, numas revoltas aí, o pessoal derruba, mas aí eles colocam de novo. Eles sobem eles de novo. Ai, Deus. Legal. Bom, você falou uma palavra aí que é essa Sephora gigante aí. Qual foi a palavra? Qual é a palavra mais difícil de aprender ou que você pensa assim, você fala, nossa, Relações internacionais foi uma palavra que eu demorei muito para aprender, que é o que nós somos formados. Então, assim, eu sempre falava International Relations ou Relações Internacionais. Aí chega na Rússia, Международные отношения. Aí eu falava como é que é, aí eles repetiam Международные отношения.
E eu falava, mas não tem uma forma mais assim, RI, por exemplo, né? Que a gente fala assim, que não tem assim Uma não, abreviaçãozinha, né? é uma coisinha assim, não tem. Международное отношение, международник. Aí eu falava, tá bom então tá. Aí eu demorei muito, porque eles têm uma letra que é o Merkesnak, que é o som I. Então não é o nosso I e não é o I, não é um som que a gente tem no nosso vocabulário, no nosso, né? Então é um som I. Então quando eles falam международные отношения, может быть, por exemplo, talvez, a palavra talvez em russo é может быть, возможно. Então eles têm esse I. E aí se você não dá a entonação, sai errado. Então Vira outra palavra. vira outra palavra. Entendi. Então, assim, igual eu dava risada quando eu ensinava inglês, por exemplo, a gente fala, um exemplo em português, casa, com o estresse no K, casa, ou casar. Então, você, dependendo do estresse, onde você coloca o estresse, você muda a palavra. E aí eu falava em russo, por exemplo, atki, óculos, e atki, também já era outra palavra, quando meus alunos não queriam falar o inglês correto, eles ficavam inventando entonações lá no inglês deles, lá, eu falava, não é para falar assim, é outra, você vai falar, vai errar, entendeu? Então a gente vai trabalhando essa língua aí, mas é isso aí. E lá onde você estava, tinha bastante brasileiro? Tinha uma comunidade brasileira? Ou Olha, nós tínhamos uma gigante comunidade brasileira formada por 3 pessoas. num momento bem assim, eu acreditei, eu falei, caramba, brasileiro tá indo pra Rússia mesmo. Não, na cidade que eu morei era pouca, mas assim, tem muito brasileiro indo para a Rússia estudar medicina, porque a faculdade de medicina lá é muito boa e tem um valor muito acessível comparado com o Brasil, com os Estados Unidos, Europa, e é uma faculdade muito, muito reconhecida. Então, tem muitos brasileiros indo para a Rússia estudar medicina. Não só brasileiros, como pessoas do mundo inteiro indo estudar medicina, mas não na cidade que eu morava. Na cidade que eu morava, eles tinham uma diáspora muito grande de armênio, Cazaquistão, Uzbequistão, egípcios e árabes tinham bastante. Chinês, aliás, chinês tem em todo lugar, né? Porque não cabe lá, meu Deus, sendo xenofóbico. Mas assim, era eu. Quando eu cheguei lá, tinha o Guilherme, o Gui, que era um professor de inglês, que ele era lá do Mato Grosso, e aí eu conheci o Gui, então éramos nós 2, não éramos 6, igual a novela lá da Globo, éramos 6, éramos só 2. Aí depois veio a Magna, que é de Minas, e aí completou o trio, então era eu, o Gui e a Magna, que aliás, assim, amo eles de paixão. A Magna é casada com um alemão que virou brasileiro também, então, assim, a gente virou uma grande família. Depois o Gui foi embora, a Magna foi embora, veio a Denise, que é de Salvador, e depois a Denise foi embora, depois eu fui embora. Então, assim, eu não sei quem está agora com qual é o brasileiro que está com a chave, representando o Brasil, porque eu era, né, não temos mais. Às vezes, tinha uns campeonatos lá de luta, então, assim, às vezes pintava lá, sei lá, uns brasileiros, tinha, assim, às vezes umas coisas meio assim e tal, mas era um pessoal mais, assim, mais esporádico mesmo, não eram fixos, né? A gente era fixo lá, vivia lá, morava lá. Era fixo, né? Tava lá. Eu plantei uma árvore, fui chamado para plantar uma árvore no Summit dos BRICS lá para representar o Brasil. Eu fui lá com um negócio do Brasil, eu plantei uma árvore, falei, bom, aqui está, tá bom, então. Que legal! Foi bem bacana. Teve alguma coisa assim que você achava que ia ser, por exemplo, ou que você tinha uma expectativa muito alta quando eu for morar na Rússia e aí você frustrou, ou ao contrário, você foi com uma expectativa muito baixa e chegou lá e falou, caraca, que legal, assim.
Olha, eu não tive assim uma frustração, nem assim, nem nenhum tipo de assim, o começo é um pouco mais difícil, porque quando você se muda, geralmente a adaptação sempre é difícil. Uhum. Então, o que me pegou era assim, o começo, trabalhar era uma coisa muito complicada, porque a faculdade tinha muita burocracia, tudo que eu queria fazer, eu assim, não falava o idioma, então às vezes eu precisava trocar de sala, eu precisava ligar para um lugar, falar que eu queria trocar, fazer. Então, assim, no começo, realmente eu sofri um pouco esse processo de adaptação, porque às vezes eu precisava fazer um documento, como estrangeiro tem muito documento na Rússia, você precisa de registro disso, registro daquilo, visto e de não sei o que, não sei o que, então, assim, o começo foi muito difícil, porque eu não conseguia fazer nada sozinho, não conseguia fazer nada, se eu quisesse ir para um hospital, se eu quisesse, sei lá, pegar um ônibus, eu precisava de ajuda, então isso realmente me irritava um pouco, até eu conseguir ter a minha autonomia de fazer tudo que eu quisesse sozinho, então isso realmente me irritou o início. Mas depois que eu aprendi o idioma, ou até mesmo já aprendi a rotina, já sabia de tudo, aí foi normal. Mas realmente essa adaptação, ela é difícil. Entendi. Legal. Se você pudesse, agora que você tá no Brasil, trazer uma coisa da Rússia, o que seria? Meus amigos, pode. Com certeza. Eu acho muito engraçado porque assim, quando a gente, até o nome, né, longe de casa, eu adoro, eu acho assim, eu acho que casa você faz dentro de você. Eu acho que assim, às vezes eu posso estar na minha casa e não me sentir em casa, né? Eu posso estar mas eu posso estar lá em Papua New Guiné e achar que eu tô tranquilo, tô em casa. Então assim, eu acho muito legal que às vezes as pessoas ficam com essa ideia, ficam com essa coisa fixa de que elas precisam comprar uma casa física, eu digo assim, comprar uma coisa, não que a gente não queira, todos querem, mas eu acho que você faz a sua casa onde quer que você vá. Então, assim, você vai se sentir confortável se você estiver confortável com você mesmo. Então, eu acho que trazer, se eu pudesse, eu traria todos eles, porque, assim, eu amo de paixão, eu sinto uma falta deles, assim, gigante, às vezes eles me ligam, ai, aquele aperto no coração quando você entende a distância, porque a distância é gigante, eu demoro 2 dias para chegar aqui no Brasil, demora. Então, assim, eu acho que esse conceito é muito legal de trabalhar. A palavra casa, o que que você entende? O que que você faz disso? O que que você leva disso? Então, assim, eu fiz a minha casa na Rússia, hoje tento refazê-la no Brasil, porque você precisa de toda essa reconexão com as pessoas. É uma sensação muito estranha, porque parece que eu fui, e aí parece que o tempo passou, né? Então, são 5 anos morando lá, 1 ano de Índia, então são 6 anos. O tempo continuou aqui para todos fizeram sua vida, todos continuaram sua vida, e aí você volta para aquela estaca de quando você deixou. Então você fala assim, nossa, tipo, eu estou mais jovem, 6 anos, o que que aconteceu? Eu voltei no tempo, porque é uma sensação muito engraçada. Mas eu traria, sim, todos eles. Aliás, já convidei, já falei, gente, vem, as portas estão abertas. Eu sei que a gente vive um momento ainda muito difícil, essa questão de pandemia, essa pandemia pegou todo mundo de uma forma, assim, eu passei um período dessa pandemia sozinho lá, e foi, assim, uma coisa muito amedrontadora, você não sabe o futuro e tal. Foi até uma das coisas que me deu a intenção de voltar para cá, para o Brasil, mas, assim, eu já falei para eles, assim que tudo se regulamentar, eu tomei vacina, tomei Sputnik, já tomei, falei, vou para o Brasil já com a Sputnik 5, Sputnik V, e assim que tudo se regularizar, eu quero trazer eles, porque eu queria ter trago na mala, mas aí não cabia, né? Uhum. Aí eu falei para minha mãe, eu achei engraçado que eu falei para ela assim, ai, deixei tudo minhas plantas lá, né? Aí ela falou assim, nossa, mas você tinha muitas? Eu falei assim, uma morreu e a outra eu dei.
Mas ela tava grande. Assim, tá. Tipo, todas as minhas plantas, nossa, parecia que eu tinha um jardim, né? Uma morreu e a outra eu dei, tá? Então tá bom. Todas essas. Ai. E tem alguma coisa assim que você foi sei lá, a Rússia, os russos te ensinaram que hoje você leva pra você? Eu acho que a forma como eu trabalho, a forma como eu, assim, a pessoa que eu sou hoje foi moldada nesses 5 anos, porque realmente, assim, hoje eu lido com as coisas de uma forma muito mais russa do que brasileira. Uma das coisas que eu aprendi muito com o russo é a forma de dizer não. Antes eu tinha muito essa questão, assim, quando eu queria falar não, eu queria achar uma justificativa, eu queria falar para a pessoa, eu não posso ir porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, assim, eu era uma pessoa muito... Eu me preocupava demais em dar explicações. E eu aprendi muito na Rússia, assim, não posso. Acabou. Tipo assim, não tenho que dar satisfação. Por que eu não posso? Não, olha, não posso, não de uma forma rude. As pessoas confundem um pouco a forma de você ser direto com você ser mal educado. Sim. Então, assim, você ser direto ao ponto e ser uma pessoa que eu digo assim, que sumariza o seu tempo, né? Que assim, tipo, save your time, save my time. Vamos aí dar né? Economizar o nosso tempo a ser mal educado. Mas assim, eu aprendi muito isso lá, essa questão de ser assim, olha, obrigado, mas não posso. Acabou. Fim de papo. Legal. E é uma coisa que Ótimo. muda a vida, isso, né? Quando a gente para de não se preocupar, porque ainda se você gosta de alguém, você vai se preocupar, mas de, assim, não ter que dar uma satisfação, um motivo, mostrar que você sente muitíssimo, mas não vai poder, é só, tipo, não dá mesmo. Tipo um peso que sai das costas, assim, muito legal. É uma coisa, assim, muito bacana que você, aprendeu, assim, a palavra não tem horas que ela é muito mais importante do que o próprio sim. Você saber falar não é muito importante para a vida da gente. E às vezes a gente fica tão focado nessa coisa do sim, né? Porque a gente tem que ser aberto, tem que ser polite, essa coisa assim, e a gente acaba não dando o valor da palavra não. Então, assim, agradeço, mas não. Olha, hoje não. Quem sabe outra hora, mas não posso. Acabou. Isso tira um peso de você, isso tira, assim, essa necessidade de ficar dando explicação, sabe? Eu amo. Eu adorei. Pra levar pra vida, né? Vou levar pra vida. Bom, Rafa, entre o não e o sim, entre onde você está, onde você estava, a nossa última pergunta é para onde você vai? O que vai acontecer na sua vida de agora em diante? É difícil essa pergunta, hein? Olha, eu assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uma coisa também que eu aprendi nesse período é que quando você mora fora, a sua vida ela é instável. Você pode ter o melhor emprego, você pode morar no país mais desenvolvido. A vida de um estrangeiro fora de casa, longe de casa, ela é instável, ela é uma aventura de qualquer forma. Você pode morar 20 anos no país, 30 anos, você pode constituir família. A sua raiz é a sua raiz. Isso não muda, isso não vai mudar, você não vai perder isso com o tempo. Você pode mudar o seu acento, que eu digo o accent, né, a fluência do idioma, você pode mudar, você pode tapear, você pode, sei lá, sabe? Mas a raiz não muda. Então, assim, hoje, com tudo e por tudo, eu tenho muita vontade de dar uma chance ao Brasil. Sabe, tipo aquela coisa assim, gente, eu preciso forçar esse relacionamento, porque, sabe, tá um relacionamento, assim, eu vejo a necessidade de hoje dar um pouco mais de atenção à minha família,
as pessoas que... Porque, querendo ou não, assim, eu amo morar fora, eu sempre falei que eu amo ser estrangeiro, eu adoro, é uma coisa que eu amo. Mas nesse momento, por conta de tudo isso, assim, do que eu acabei, a gente não comentou muito, mas assim, a minha carreira na Rússia, ela teve um crescimento, eu tive uma experiência nesses 5 anos tão gigante, as coisas que eu alcancei lá, não só o mestrado, mas assim, os eventos, as palestras, eu tive a oportunidade de ir em diversas cidades palestrar, eu conheci milhões de pessoas, sério, milhões, com tudo isso, assim, nesses 5 anos, eu acredito que chegou a milhões de pessoas. Eu trabalhei como modelo, eu dei muita entrevista, eu participei de muitos projetos, então, assim, foram 5 anos que na minha vida parece que foi uma vida, entendeu? Parece que foi uma coisa absurda. Então, nesse momento, por conta de todas essas coisas, eu acho que é um momento, assim, de dar uma acalmada, né? Vamos curtir um pouquinho o colo da mãe, vamos comer bolinho da mãe, né? De tarde. Adoro. E depois, né, depois que tudo isso passar, que toda essa coisa, assim, depois que eu realmente senti essa coisa do Brasil, 2022 está aí, quem sabe, né, gente, pelo amor de Deus. A esperança. Pelo amor de Deus, né? Sim. 2022 está aí, então, quem sabe as coisas mudem. E eu quero realmente dar essa chance, sentir um pouco. E depois, futuramente, eu sou meio pipa voada. A hora que der na cabeça, eu pego aí minhas malas e falo assim, tchau. Um beijão. Fui. Aí vocês vão me encontrar, sei lá, Ilhas Maurício, Kuala Lumpur, não sei, Singapura, sei lá. Muitos mais episódios com o Rafael aí pela frente. Vocês vão me achar em algum lugar, entendeu? Numa ilha grega, quem dera, né? Numa ilha grega. A gente vai casado, te visitar, lá, com, né? Certeza. Num iate, assim, né? Tipo, num iate, assim, achando que eu estava na pior, né? Tipo, aquela coisa assim. Voltei, queridas. Não sei, vamos ver aí, né? Como é que vai ser isso daí. Putz-drol. Lá tem que brindar olhando no olho, hein? Não pode brindar. Putz-drol. Bom, gente, eu quero agradecer muito a vocês pelo convite. Foi uma conversa, assim, maravilhosa e eu realmente, assim, espero que as pessoas que estão buscando hoje ir para o exterior, que voltaram como eu, assim, eu desejo toda a sorte do mundo, desejo, assim, que eles assistam muitos e muitos outros episódios do Longe de Casa, que esse trabalho de vocês, que essa experiência que vocês dividem com as pessoas realmente atinjam e assim, mudem um pouco a concepção das pessoas, assim, que elas entendam realmente a realidade de morar fora, sem o romantismo, tá? Sem filme da Netflix, tá? Amo Emily in Paris, por exemplo, mas assim, sem romantizar morar fora. Morar fora é maravilhoso, mas tem problemas em morar fora. Tem gente que assim, moro fora, vou morar fora, acabou os problemas, né? Então, assim, sem romantização, entender o quão gostoso é morar fora e a realidade mesmo de estar longe de casa. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Eu amei a conversa com vocês. Bom, é isso, gente. Mais um episódio do Longe de Casa. Hoje com o Rafa, falando sobre a Rússia. Se você gostou desse novo episódio, se você quer saber um pouquinho mais sobre a Rússia, de repente ver umas fotos do Rafa lá, segue ele no Instagram, Rafael MT Gomes. O link tá na descrição. A gente tá lançando episódio toda terça-feira no Spotify, no YouTube. Você pode seguir a gente lá no Instagram, no @para onde você vai. Finalizando mais um episódio, e eu te pergunto, para onde você vai? We walked a lonely road, so far from home.